Então, hoje o tema do vídeo aqui vai ser derivadas e o gráfico de função. Bom, presumo que todo mundo aqui tenha visto, mesmo que não lembre muito bem, como é que faz gráfico de funções do tipo f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1, por exemplo. Ou funções do tipo uma g de x igual a 1a menos x mais 3. Tá, funções de primeiro grau e segundo grau. Talvez, dependendo de quanto foi, vocês tenham visto também como é que faz o gráfico de funções do tipo 1 sobre x. Isso daí seria uma hipérbole. Mas até agora, antes de chegar no cálculo, fazer gráficos de alguns tipos de funções seria uma coisa meio que impensável. Tipo, se eu pedisse para vocês assim, faça um esboço do gráfico para mim da função x à quarta mais 2x mais 1. Ou x à quarta mais 3, vamos fazer assim, x à quarta mais 3x ao cubo mais 2x mais 1. Ou então, faça um esboço do gráfico para mim da função g de x igual a x mais 1 sobre x ao cubo mais 2x. Como é que é o gráfico dessa função? Sem usar calculadora ou sem usar o Wolfram Alpha. Até agora, vocês não teriam a menor ideia de como fazer isso. Hoje a gente vai ver como a derivada consegue dar informações suficientes para a gente poder fazer um esboço do gráfico. Hoje em dia, com a computação gráfica, essa aplicação aqui não é tão útil quanto costumava ser, mas é importante no sentido que dá uma ideia para você do que está acontecendo por detrás quando o gráfico de uma função é esboçado. E também dá uma ideia melhor sobre a teoria. É mais nesse sentido, assim, você entender melhor a relação na prática do crescimento e decrescimento de uma função que ela tem e como ela afeta o gráfico. Assim, realmente ninguém vai esboçar um gráfico na mão hoje em dia. Tem ferramentas e técnicas que são mais eficientes. Só que essa daqui é uma interessante mais no sentido de entender como a derivada afeta o crescimento e decrescimento. Mais nesse sentido que a gente estuda isso. Então vamos lá. Vamos começar revisando algumas coisas. Primeiro, no vídeo anterior eu falei com vocês sobre a ideia que se do crescimento e do sinal da derivada. Então a gente viu o quê? Se f é crescente em um intervalo, f' de x é maior do que zero. Se f é decrescente, na verdade foi uma relação meio que recíproca, né? A gente viu que se a derivada é positiva, ela é meio que ela é crescente. E a gente viu também que se ela é crescente, a derivada tem que ser positiva. Então é meio que um se somente se. Aqui eu faço uma distinção decrescente. F' de x é menor do que zero. Dentro do intervalo. Eu faço uma descrição aqui pelo seguinte: alguns livros fazem uma ideia de que a função é crescente ou estritamente crescente. Eu acho que a palavra estritamente crescente é meio confusa. Eu prefiro usar a palavra assim, crescente. Significaria que o f de x maior do que o f de y, se o x é maior do que y. Maior do que zero. Não decrescente. Alguns livros usam a palavra crescente no lugar de não decrescente e usam estritamente crescente. Eu acho que essa estritamente crescente confunde mais do que ajuda. Então, não decrescente. O não decrescente
Português não é o meu forte. Decrescente. Se somente se. O não decrescente deixa aberta a possibilidade da função não mudar. Por exemplo, a função ela é não decrescente se o gráfico dela é assim. Ela em momento nenhum decresceu. Só que, claro, ela ficou parada durante um tempo. Nesse caso daqui, a derivada pode chegar a ser zero ou não existir em alguns pontos. Então, essa seria mais ou menos uma sutileza que existe entre a ideia de ser crescente e não decrescente. É que dependendo do livro que você usar, ele vai usar uma palavra diferente, então eu só quero deixar claro aqui o que eu quero dizer. E por que aqui tem maior, estritamente, não maior ou igual. Então, isso daí ajuda a gente para fazer o seguinte. Às vezes é meio difícil você entender o gráfico de uma função desse tipo, mas estudar o sinal dela não é. Você pode tentar descobrir quando uma função dali, por exemplo, ela é igual a zero, quando que é positiva, quando que ela é negativa. São coisas que são possíveis de fazer. Você tem técnicas assim para conseguir entender. Se você sabe ser positivo, o valor dela não importa. O importante é que ela é positiva, então ela é crescente. Você meio que consegue fazer um esboço do gráfico usando essa ideia daí. Então, é isso que a gente vai meio que se basear nisso daí. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Tá? Essa ideia do crescimento e decrescimento da função. Então, seja f de x igual a x à quarta mais 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2. Encontre os pontos, os intervalos onde f é crescente ou decrescente. Então eu quero descobrir onde que a função ela vai ser crescente, onde ela vai ser decrescente, para tentar estudar um pouco e colocar como nosso objetivo fazer o gráfico dessa função daqui até o final do vídeo. Então esse é o nosso objetivo. Então a gente vai começar a estudar a função e o que a gente sabe sobre derivadas, sobre limites, para a gente conseguir chegar a uma conclusão e mostrar o gráfico dela. Então a primeira coisa, vamos tentar estabelecer os intervalos onde a função é crescente e onde ela é decrescente. Como é que eu faço isso? Através do estudo do sinal da função. F' de x, o sinal, seu sinal, determina quando f é crescente ou não. Então, olhando para o sinal dela, a gente vai conseguir descobrir se a função ela vai crescer dentro de um intervalo ou vai decrescer dentro do intervalo. Então, vou derivar aqui. Quem é a derivada dessa função? Ela é 4x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 6x. Essa é a derivada da função. Posso melhorar ela um pouquinho? Posso. Eu posso colocar o x em evidência. Na verdade, 2 em evidência, 2x em evidência. E dentro vai sobrar o quê? 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado mais 3x mais 3. Acho que escolhi meio mal aqui os coeficientes dessa função, mas não tem muito o que fazer agora. Então, eu quero descobrir onde ela é crescente ou onde ela é decrescente, a função original, então eu preciso olhar o quê? Onde a derivada é positiva, onde a derivada é negativa. O que acontece? Para uma função virar positiva ou negativa, eu acho que eu mencionei isso em algum dos vídeos, um teorema, eu acho que foi até no vídeo anterior. Quando a função só pode, uma função contínua só troca de sinal no zero. Tipo, ela pode chegar no zero e não trocar de sinal? Pode.
Mas uma função só vai trocar de sinal se ela for contínua dentro do zero. Então, o estudo de sinal de uma função é sempre baseado no seguinte: você tem que encontrar os pontos onde ela é igual a zero, e aí depois disso você vai no meio de cada intervalo ver se ela é positiva ou negativa. Porque você sabe que dentro daquele intervalo dali, o sinal dela nunca vai mudar. Então, se você pegar um ponto qualquer de amostra lá, você sabe, tá, então ela é positiva dentro desse intervalo inteiro, porque ela virou zero aqui. Depois no próximo ela ficou negativa. Depois no outro ele ficou negativo e depois passou a ser positivo. Então, a maneira que o sinal é estudado de uma função é esse. É olhando para os pontos onde ela dá zero e depois pegando uma amostragem do sinal para você descobrir se ela é positiva, negativa ou positiva. Então, a gente tem que fazer o quê? Igualar a derivada a zero. Igualando a derivada a zero, a gente chega ao quê? 2x é igual a zero, ou x é igual a zero, ou essa parte daqui vai ser meio chatinho. 2x mais 3 igual a zero. É o problema de fazer escolher uma função aleatoriamente da minha cabeça. Às vezes acaba acontecendo, dois coeficientes ficarem feios. Fórmula de Bhaskara. Menos 3 mais ou menos raiz quadrada de 9 menos 4ac, então menos 4. Não, felizmente essa daí não vai ser tão complicada. Menos 4. Depois eu vou pegar outro exemplo, porque esse daí vai... Raiz de 8... Não, calma aí. Conchas 12, 24. 9 menos 24, ou menos 15, sobre 4. Então, menos 3 mais ou menos raiz de menos 15 sobre 4. O que se diz pra gente? O fato da derivada ter acontecido isso. O que isso diz para a gente? Quer dizer que esse lado daqui nunca é zero. Se... Isso é uma coisa lá que... De novo, eu não sei se vocês já viram isso. Eu espero que sim. Lá no ensino médio. Mas quando você está fazendo um gráfico de uma parábola e as raízes dela não são reais, o que acontece é que o gráfico da parábola geralmente é assim ou alguma coisa assim. Ela nunca muda de sinal. O vértice dela está sempre em cima ou embaixo. Então ela nunca troca de sinal, significa que ela nunca é zero. Então nesse caso daqui a derivada só troca de sinal onde? No zero. E aí, então, a gente tem que olhar agora então e ver se a função vai ser crescente ou decrescente, dependendo do sinal dela. Então vamos lá, estudo o sinal da derivada. Ela vai trocar de... Opa, vou colocar isso aqui mais para o meio. Ela vai trocar o sinal aqui. Então, eu tenho que olhar o quê? Se ela é positiva antes ou depois. Se eu pego um número negativo, o que acontece com essa expressão daqui? Nota que esse lado daqui eu não preciso nem fazer conta para fazer isso. Eu posso fazer só um raciocínio lógico, porque olha só. Esse lado aqui nunca muda de sinal, certo? No zero ele vale quanto? No zero ele vale 3. E se esse lado aqui vale 3 no zero, significa que ele é sempre positivo. O gráfico da parábola é esse daqui. Então, se eu só estou interessado no sinal da derivada, eu só preciso olhar para o 2x. E o 2x eu sei que vai ser como o estudo do sinal dele? Negativo, positivo. Então, o que acontece, a função original que eu tinha, f de x igual a... Agora eu não lembro qual era.
Pera, que é isso? Deixa eu fazer uma coisa. Então, a função original que eu tinha, ela vai ser o quê? Ela decresce. E ela é crescente. Então, ela é decrescente antes do zero e ela passa a ser crescente a partir do zero. Tranquilo? Bom, vou fazer uma pequena pausa aqui e aí depois a gente vai começar a olhar para outros detalhes assim do gráfico de uma função. Esse exemplo daqui, na verdade, eu acabei de ver, não é um exemplo tão interessante de fazer o gráfico, porque não vai mudar muita coisa. Eu acho que eu vou mudar o exemplo. Mas, então deixa eu dar uma pausa aqui e ver. E aí a gente retoma. Tá, como eu mencionei, eu vou trocar o exemplo porque eu acabei de ver assim. A gente chegou à conclusão, estudando esse negócio, que ela é decrescente e é crescente. Então o gráfico dessa função, ele realmente não é tão divertido. Ele é só assim, decrescente, crescente. Não muda nada realmente. Então eu quis passar para um gráfico que fosse um pouco mais. Tivesse mais coisas interessantes para fazer. Então vamos passar para essa função daqui. E aí a gente vai estudar ela e refazer. Mas antes, deixa eu já explicar a segunda parte, que seria um outro efeito que tem. Tá? Lembram que no vídeo passado, se vocês assistiram, a gente tem pontos de máximo e mínimo locais e globais. Esses pontos de máximo e mínimo globais e locais, eles são interessantes de você notar também. Eles são pontos onde a derivada é igual a zero. No processo de fazer o estudo final do crescimento e decrescimento, a gente já vai achar os pontos críticos. E aí depois a gente vai ter que pensar se são pontos de máximo ou mínimo locais, então isso aí, tranquilo. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte, tem um outro aspecto que ajuda a fazer o desenho do gráfico. Se você quer poder tentar fazer um desenho mais preciso possível, que é a concavidade do gráfico. O que eu quero dizer com a concavidade? Eu quero dizer o seguinte, se a função, por exemplo, essa função daqui, f é crescente, olhando para o gráfico dela, certo? Ela está sempre aumentando, só que ela é aberta para baixo. Se você olhar, o que acontece com a derivada dela? Ela está se inclinando para... Eu sempre me confundo porque a câmera é revertida ou refletida em relação a mim. Então, se eu faço uma coisa para um sentido, ele faz para o outro, tá? Mas se você olhar o gráfico da função, a derivada que ela está fazendo é isso daqui. E está abaixando. Isso significa que a taxa de crescimento da função está diminuindo com o tempo. Então, quando a função é côncava para baixo, significa que a f é crescente, então a derivada dela é positiva, só que a derivada está diminuindo. Ela é sempre positiva, mas ela está decrescendo. Então, o que acontece é, côncavo para baixo significa que f' de x é maior do que zero, mas a f duas linhas de x é menor do que zero. Entenderam? Porque a derivada está se inclinando assim. Porque a derivada está assim. A reta da derivada está assim, mas aí depois ela vai abaixando e vai abaixando. E esse abaixar significa o quê? Que o coeficiente angular da reta tangente está cada vez menor. Até que ele chega no ponto que ela fica paralela, que seria justamente quando a função para de crescer e começa a decrescer. Então, se a derivada segunda da função for para baixo, significa que a função é aberta para baixo.
Então, isso aqui significa aberta para baixo. Outro lado, se a função for assim, aí é diferente. O que está acontecendo é que a reta tangente está cada vez com uma inclinação maior. Significa que a derivada dela é o quê? A derivada segunda é positiva. Então, esse caso daqui, a função ainda é crescente. E f' de 2 linhas de x ainda é maior do que zero. Então, aberta para baixo, para cima. Assim, eu estou falando desse negócio de ser aberta para cima ou aberta para baixo pelo seguinte sentido. A função da derivada ainda é uma função. Se a derivada segunda existe, a derivada segunda vai dizer se a derivada primeira é crescente ou decrescente. E ela ser decrescente ou decrescente é justamente isso que eu estou falando, sobre o coeficiente angular da reta, se está aumentando aqui ou não. Porque o coeficiente angular da reta é justamente o valor da derivada primeira. Então, embora isso não seja uma demonstração rigorosa, tá, desse fato, o que eu estou fazendo é meio que uma explicação da lógica do negócio. A demonstração geralmente é reservada para os apêndices de livro de cálculo. Se vocês estiverem curiosos, vocês podem olhar lá. Isso continua sendo verdade até quando a função é decrescente. Por exemplo, se você tem uma função assim, o que acontece? A derivada dela está decaindo. Ela chega aqui. Então, o que acaba acontecendo é a derivada segunda, ela diz para a gente a concavidade. O estudo do sinal da derivada segunda diz para a gente a concavidade. Independente se ela está crescendo ou decrescendo, isso continua sendo verdade. Então, de maneira geral, derivada segunda se f' de x, f2' de x é maior do que zero, aberta para cima. E se o f2' de x é menor do que zero, ela é aberta para baixo. Eu estou dançando sobre essa questão porque um desses é côncavo e o outro é convexo e eu não lembro qual é qual. Tá me dando um branco agora. Mas então eu estou usando a ideia mais simplificada, que ela é dizer aberta para cima, aberta para baixo. É que eu não lembro qual dos dois é convexo e qual dos dois é côncavo. Se alguém lembrar, vocês colocam aí no chat. Me deu um branco agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso não importa realmente. Ah, não, ele diz côncavo para cima e côncavo para baixo também. Tudo bem. É aberta para cima e aberta para baixo, dá para entender. Então é mais ou menos nesse sentido daqui. Bom, vamos juntar isso daqui, essas informações e a informação do crescimento, para a gente estudar o gráfico dessa função daqui. Então, f de x igual a x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 17x mais 60. Vamos então estudar o gráfico da função com o que a gente sabe. O estudo do gráfico da função depende do seguinte, tá? Você precisa pegar f' de x e estudar o sinal. f2' de x também estudar o sinal. Mas você também precisa fazer uma coisa. Não nesse caso aqui do polinômio, mas quando não for um polinômio, a gente vai ter que olhar para isso.
que é o seguinte: tem funções que são um pouco mais complicadas, então a gente precisa olhar os limites, quando x tende a infinito ou menos infinito. A gente tem que saber se ela vai ter uma que a gente chama de uma assíntota. Porque às vezes eu vou dar um exemplo aqui depois de uma função que é mais complicada, que aí a gente não vai ter que estudar só o sinal da derivada segunda. A gente vai ter que olhar também se ela tem limites. E também a gente vai ter que olhar o seguinte: se f de A não existe, a gente vai ter que olhar os limites laterais da f de A. Isso é importante quando a gente estuda gráfico de funções, por exemplo, como essa daqui. X ao quadrado mais 1. Se eu quero saber se o que acontece com o gráfico da função quando ela se aproxima de menos 1, desculpa. Eu quero saber, por exemplo, o que acontece com o sinal dessa função daqui, o gráfico dessa função, quando ele se aproxima do 1 e menos 1. Então, aí, nesse caso, eu vou ter que estudar também os limites laterais desses pontos onde ela não existe. Mas, no momento, vamos pegar esse exemplo que é um polinômio, então esse daqui não vai ser relevante para a gente agora. Depois eu vou pegar dois exemplos que vão ser um pouco mais interessantes. Que aí a gente vai ter que olhar para isso daqui também. Então vamos lá, vou começar com essa daqui. Tem que estudar o sinal da derivada primeira e da derivada segunda. Então a primeira coisa é sempre preguiça, eu vou para ter um pouquinho mais de espaço, deixa eu pegar a função aqui. Deixa eu cortar e colar aqui embaixo. Ficou faltando. Bom, então vamos olhar. Se essa aqui é a função, a derivada dela é quem? A derivada dela é 3x ao quadrado menos 8x menos 17. A derivada segunda dela é quem? A derivada segunda dela é 6x menos 8. Tem que fazer o estudo do sinal desse e desse daqui. Felizmente, como esse daqui é uma parábola, é fácil de estudar. E esse aqui é uma linha reta também. Então vamos lá. Estudo de sinal. Eu quero saber se a derivada primeira é positiva ou negativa, e eu quero saber se a derivada segunda é positiva ou negativa, e quais são os pontos onde isso acontece. Então, primeira coisa é encontrar os pontos que são chamados de pontos críticos. São os pontos onde a derivada é igual a zero, porque é nesses pontos que a função pode mudar de sinal. Então, f' de x igual a zero significa que 3x ao quadrado menos 8x menos 17 é igual a zero. Isso daí significa o quê? Fórmula de Bhaskara. Eu coloquei um 3 na frente. Tinha que ter dividido o coeficiente da frente por 1/3 para evitar isso. Então, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado 64. Menos 4ac, então menos 4 vezes 17 vai ficar positivo, porque é menos com menos, vezes 3. Bom, esta é a minha calculadora. 4 vezes 17 vezes 3. 204. Então, 64 mais 204 sobre 6. Esse é um dos motivos assim que eu não quero colocar isso para prova para vocês, porque é difícil você evitar ter contas chatas para fazer. Você não tem muito como colocar. Então, isso aqui vai ser. Essas contas geralmente não são bonitinhas. Você tem que dar muito esforço para desenvolver, para fazer uma questão que as contas sejam todas legais. Geralmente é meio que impossível. Tá, raiz de 268. Eu tenho quase certeza absoluta que isso aqui não tem raiz, mas. Raiz de 268. Bom,
Isso aqui é 8 mais ou menos 16,37, aproximadamente, sobre 6. Então, mais 8 dividido por 6, 4,06, 17. E aqui ele é aproximadamente. O outro vai ser aproximadamente 8 menos de 16,37 dividido por 6 menos 1,395. Estou colocando os valores aproximados porque eu quero marcar eles aqui. E fica mais fácil de marcar se você tem eles na casa decimal, porque colocar a raiz no meio às vezes fica meio difícil de você estimar. Então, vamos dizer que meu zero é aqui. O zero não é um ponto relevante, mas... Então, aqui eu tenho meu 4,06 e aqui eu tenho meu menos 1,395. O que eu cheguei à conclusão, tá? O sinal da derivada muda aqui e aqui. São os pontos críticos da função. Eu tenho que fazer o que então para descobrir se eles são pontos de máximo ou mínimo e se a função é crescente ou decrescente? Eu tenho que pegar meio que uma amostragem. Tá? Eu preciso ver se eles vão mudar de sinal ali ou não. Mas, e aí eu aproveito para perguntar uma coisa para vocês, que assim, eu não tenho certeza se vocês já viram como é que faz uma resolução, talvez devesse ter perguntado isso antes. Vocês sabem resolver desigualdades quadráticas? Vocês já viram como resolver uma coisa desse tipo? Sim ou não? O pessoal que está assistindo ao vivo aí. Como é que vocês tentariam resolver isso daí? Ah, opa, minha cara tá cobrindo aqui no vídeo. Porque assim, no fundo o que eu tô perguntando para vocês agora é como é que você resolve isso. O estudo do sinal disso é a mesma coisa do que eu perguntar para vocês, é quando que isso é positivo e quando que isso é negativo. Então, a ideia é você tentar descobrir quando que isso é positivo e quando que isso é negativo, para fazer o estudo do sinal. Como é que vocês tentariam resolver isso assim? Digamos que por algum motivo apareceu isso na frente de vocês numa prova. Aí vocês têm que resolver essa desigualdade. Como é que vocês tentariam resolver? Alguma ideia? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Não, deixa eu explicar esse assunto. Então, tá, um pequeno intervalo então, antes de eu voltar para o exemplo. Deixa eu explicar como é que resolve uma desigualdade quadrática. Tem técnicas. Se você olhar um livro de pré-cálculo, ele vai falar assim, dependendo do sinal do A, tem uma determinada coisa. É meio que na base da decoreba, assim, você olha para as raízes da função, se o A for positivo, vale isso, tal, tal, tal. Tem um truque, que eu acho que é mais fácil. Se vocês já viram em algum momento de como é que faz o gráfico de uma função de segundo grau, vocês sabem resolver uma desigualdade quadrática. Porque olha só, como é que você desenha um gráfico de uma função de segundo grau? Você precisa achar o quê? As raízes, né? A raiz primeira é aqui e a raiz segunda é aqui, por exemplo. Lambda 1 e lambda 2. Beleza? Aí você olha para o quê? Você pode tentar encontrar o vértice também, se você quiser fazer o gráfico bonitinho, mas nesse caso daqui específico não importa o vértice, tá? O vértice seria o ponto médio das raízes. Isso também não é tão importante. Mas você olha para o sinal do A. Se o A for positivo, a parábola é o quê? Aberta para cima. Se o A for negativo, a parábola é o quê? Aberta para baixo. Só que olha só.
Se a parábola é aberta para cima, esse gráfico aqui é o quê? É o gráfico de ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Se o gráfico da função está em cima do eixo x, o que isso significa? Significa que ax mais bx mais c é maior do que zero. Então ela é positiva e positiva. Se o gráfico dela está embaixo, significa o quê? Que ela é negativa. Acabou. Você resolveu uma equação de segundo grau, é isso. Vamos ver um exemplo aqui. X ao quadrado menos 2x. Quando que isso aqui é maior ou igual a zero? Vou fazer o gráfico dela. Quem são as raízes disso? X, x menos 2, igual a zero. X é igual a zero ou x é igual a 2. São duas raízes. Beleza. Então, 0 e 2. A concavidade dela é para cima ou para baixo? Para cima, porque o A é maior do que zero. Então, o gráfico dela é assim. Quando que ela é maior ou igual a zero, então? Mais, mais e menos. Então, ela é maior do que zero no intervalo de menos infinito até zero, unido com 2 até o infinito. E x ao quadrado menos 2x menor ou igual a zero se estiver no intervalo de 0 até 2. Só isso. Resolver uma desigualdade quadrática é só você fazer o gráfico. Você vai isolar todo mundo aqui de um lado da equação, tá? De um lado da equação, você isola todo mundo e deixa só o zero do outro lado. Faz o gráfico desse lado. E você vê quando que o gráfico é positivo, quando que o gráfico é negativo. Tá bom. Não tem muito mistério. Tá. Agora a gente pode tentar voltar lá, então, para o problema original. Bom, voltando agora para o exemplo original que a gente está, antes desse pequeno interlúdio aí, de desigualdade quadrática. A gente encontrou as raízes dessa função daqui de segundo grau. É menos 1, é menos 1,395 e 4,06. Essa função daí, ela é uma parábola para cima ou para baixo? É uma parábola para cima, certo? Porque o A é positivo. Então ela é mais, menos e mais. Era uma parábola aberta para cima. Tranquilo? Mais, menos e mais. Deixa eu fazer uma coisa. Essa conta daqui está no meio do caminho. Deixa eu passar ela para outro lugar. Deixa eu botar ela no canto. Certo, então eu fiz o estudo da derivada primeira. Eu vi que ela é positiva, negativa, positiva aqui dentro desse intervalo. Então, só colocando na tela aqui, se alguém quiser acompanhar de novo a conta. Depois vocês pausam o vídeo. Ou, bom, quem está assistindo ao vídeo não, agora não dá, mas foi só a forma de básica para encontrar aqui. Então, positiva, negativa, positiva, porque as raízes são essas e o gráfico da parábola é aberto para cima. Agora vamos olhar para a derivada segunda, para a gente saber como que a concavidade dela é. Mas antes, não, vamos fazer a derivada segunda, porque isso é fácil também. O derivada segunda é o quê? 6x menos 8. Ela é zero quando? Eu quero saber quando que isso aqui é positivo e quando isso aqui é negativo. Quero fazer um estudo de sinal desse negócio. Então, para fazer o estudo de sinal desse negócio, eu vou fazer o gráfico dela também. E estudar o sinal. Ela é igual a zero quando 6x é igual a 8, x é igual a 4 terços. 4 terços é, se eu não me engano, 1, vírgula... Nossa, tá difícil hoje a conta. 4 terços é 1,3333, isso. 1,33333. Então seria mais ou menos por aqui.
É meio que um chute, tá? Isso aí não tá na escala. 1,333. Definitivamente não tá na escala. Se fosse para ser na escala, digamos assim, que o meu zero teria que estar aqui. São esboços. Então a derivada segunda, o que acontece com ela? É 6x mais 8, certo? Então o gráfico dela seria uma linha reta. E é uma linha reta crescente. Então ela é negativa para cá e positiva para cá. Tranquilo? Beleza. Então, fiz o estudo da derivada primeira e da derivada segunda. Agora a gente vai ter que olhar para o gráfico dela e tentar entender o que é que está acontecendo. O gráfico da função original. Como é que a gente reconstrói o gráfico a partir dessas informações? Então, a primeira coisa é marcar esses pontos daqui. Então, eu marco o ponto menos 1,395, eu marco o ponto 133 e eu marco o ponto 4,06. Tá. Então, olha só. Aqui para cá, o que acontece com a função? A derivada primeira dela, antes daqui, ela é antes do menos 1,85, ela está o quê? Crescendo. Sempre. Então a função está sempre crescendo. A derivada segunda dela é negativa. Significa então o quê? Que ela é côncava para baixo. Então, o gráfico dela seria uma coisa assim. Se eu quiser fazer um gráfico super bonitinho, eu posso tentar calcular o valor da função nesse ponto daqui. Não vou fazer isso porque eu teria que abrir pegar a calculadora e abrir. Mas é preguiça mesmo. É... Que horror. Bom, mas então eu sei que ela está crescendo e ela é côncava para baixo, até chegar ali. Beleza? Ela chega aqui a um ponto crítico. Mas ela é um ponto crítico e aqui a derivada passa a ser negativa. Então, eu sei que quando ela é positiva e negativa, isso é um ponto de quê? É um ponto de máximo local. Então a função começa aqui e ela passa a ser decrescente. Decrescente, 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 decrescente. Até que ela chega aqui. Alguma coisa acontece aqui. O que é que acontece aqui? Quando ela chega nesse ponto, o que acontece com ela é que a concavidade vai mudar. Porque esse ponto daqui é onde a concavidade deixou de ser negativa e passou a ser positiva. Significa então que a concavidade dela agora vai passar a ser assim. Então ela ainda vai estar decrescendo, só que agora ela vai estar aberta para cima. Onde antes ela estava aberta para baixo. Entenderam? Então ela ainda está decrescendo porque ela não chegou no ponto onde ela volta a ser crescente, que é o 4,06. Quando ela chega aqui, aí sim, ela não só é aberta para cima, mas ela também passa a ser crescente. Então o gráfico da função é assim. Beleza? Basicamente é isso. Fazer um esboço do gráfico de uma função de terceiro grau. Vamos verificar se isso aí está batendo com o modelo mesmo. Então, deixa eu botar para vocês aqui um gráfico que realmente é construído usando umas ferramentas mais sofisticadas. X ao cubo menos 4x ao quadrado menos 17x mais 60. O gráfico da função é assim. Então tá mais ou menos parecido, né? Só eu não sabia exatamente onde ela dava zero. Foi meio que num esboço, meio que um rascunho. Mas os pontos de crescimento e decrescimento a gente conseguiu acertar, que foi o 4. Olha aqui, perto do menos 1 ponto coisa, chegou no outro ponto crítico dela. Ela muda a concavidade dela por aqui, no 1,333. Antes ela estava aberta para baixo, depois ela passou a ser aberta para cima.
E aqui no 4 e pouco ela voltou e passou a ser crescente. Então, não é o melhor esboço do mundo, porque nem na escala esses pontos estão. Mas deu para dar uma ideia. Então, estudar a derivada primeira e a derivada segunda é importante nesse sentido. Você consegue saber mais ou menos como estimar e fazer a ideia do cálculo da derivada. Deixa eu dar um último exemplo antes de liberar vocês. Um exemplo, sim, é rápido. Vou fazer um estudo do gráfico dessa função daqui. E eu deixo com vocês um exercício que é mais complicado. Mas... como é que eu faço o gráfico dessa função? Não sei se você já viu nessa função antes. Vocês provavelmente vão ver isso em estatística. Isso daí é a função que aparece geralmente quando você tem a distribuição binomial. É uma função que aparece muito, que tem a ver com a... quando você tem uma distribuição que segue o modelo do sino, uma distribuição probabilística que é a maioria dos valores, tipo a distribuição de alturas em uma população e coisas do tipo. Então isso é uma função que aparece bastante. E o gráfico dela, vamos mostrar que é um sino. Como é que a gente estuda o gráfico da função, então? O estudo do gráfico de uma função é sempre baseado na derivada primeira e derivada segunda. Nesse caso daqui tem um outro detalhe, que é o quê? Os limites. Felizmente os limites desse daqui, a gente sabe que tanto o limite com menos infinito quanto o limite do mais infinito vão ser iguais a zero. Porque isso aqui é a função exponencial. Acredita em mim nesse pedaço, que assim, eu vou gravar uma outra aula depois que eu vou explicar isso. Mas eu só quero... que essa é uma outra aplicação de derivada, que é a última, na verdade, que é estudo de limites mais exóticos. Que você pode usar a derivada para tentar resolver. Então, nesse momento aqui, eu vou dar o resultado para vocês, mas depois eu vou voltar aqui e fazer uma aula sobre essa parte. No momento, vocês acreditam aqui. Não é difícil de você ver por quê também, porque quando isso aqui é negativo, o expoente fica cada vez menor. O expoente menor significa que vai ficar 1 sobre um número muito grande. Então, isso aqui no fundo é 1 sobre e elevado a um número enorme. Isso aqui é muito grande, então vai para zero. Tanto para positivo quanto para negativo. Então, os limites são iguais a zero. Agora, vamos olhar para o sinal da derivada primeira e da derivada segunda. A derivada primeira desse cara é quem? A derivada primeira desse cara é regra da cadeia. Então, e elevado a menos x ao quadrado sobre 2 vezes a derivada da parte de dentro. Então, menos x ao quadrado sobre 2. Tranquilo? Só usei a regra da cadeia. Opa, eu usei a regra da cadeia, eu nem... Uxa, menos 2. Menos 2x sobre 2. Eu não derivei, eu só repeti. Corta 2 com 2, isso aqui. A derivada dele é menos x é elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Derivando duas vezes, eu vou ter o quê? A regra do produto. Então, menos é elevado a menos x ao quadrado sobre 2. E menos derivada do primeiro pelo segundo. Menos o primeiro. Ou mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, menos é elevado a menos x ao quadrado sobre 2, mais x ao quadrado é elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui é x ao quadrado menos 1, que multiplica e elevado a menos x sobre 2. Tá? Só derivei duas vezes. Fazer o estudo do sinal. Aqui apareceu uma coisa, né? Que, assim, quando o polinômio, a derivada primeira é sempre mais simples do que a função original e a derivada segunda é sempre mais simples que a original. Quando você trabalha com algumas funções mais exóticas, isso nem sempre acontece. Por exemplo, quando você tem uma função do tipo
x mais 1 sobre x ao cubo mais 3x. Como você vai ter que derivar isso daqui usando a regra do quociente, embaixo vai aparecer um polinômio de grau 6. Então, na verdade, a derivada vai acabar complicando mais a situação. Mas ainda é possível de resolver. Vamos fazer um estudo do sinal aqui, então. Primeiro, quando que a derivada primeira dá zero? No zero. Então, menos e... Ou melhor, a derivada é positiva e é negativa, por causa do sinal de menos aqui. Então, antes do zero, negativo com negativo fica positivo. Depois do zero, positivo com negativo, negativo. Esse sinal daqui é sempre positivo. É elevado a um número, nunca muda de sinal, é sempre positivo. Mesma coisa com aqui embaixo, o sinal da derivada segunda é inteiramente determinado por esse daqui. Em quais pontos ele é determinado? Ele é determinado no ponto menos 1 e no ponto 1. Então, e como é que vai ficar o sinal? A derivada é aberta para cima. Se a derivada é aberta para cima, então positivo, negativo, negativo, positivo. Derivada segunda é assim. Então, como é que vai ser o gráfico dessa função? Os limites dela são zero, no infinito. Então ela está se aproximando. Ela nunca vai chegar no zero, porque é um limite, mas ela tem uma assíntota ali. Se você lembra lá dos limites no infinito. Quando ela chega no menos 1, o que acontece? Antes dela chegar no menos 1, a concavidade é aberta para cima. Quando ela chega no menos 1, ela vai continuar crescendo, só que a concavidade dela passa a ser para baixo. Esse gráfico está muito grande, peraí. Deixa eu ajeitar um pouco, para não ficar uma coisa tão esquisita. 0 e 1. Então ela vai continuar crescendo, só que agora a concavidade dela é aberta para baixo. Ela chega aqui no zero, o que acontece? A derivada antes era positiva, passa a ser negativa. Então isso aqui é um ponto de máximo, porque ela passa a ser decrescente. Então ela vai abaixando. Ela chega aqui agora no menos 1, no 1. Quando ela chega no 1, a concavidade dela, que era para baixo, passa a ser para cima. E o limite dela também no infinito é igual a zero. Então, pronto. O gráfico dessa função é assim. Como se fosse um sino. Só para reconfirmar isso. Gráfico de E elevado a menos x ao quadrado sobre 2. A escala tá meio esquisita, mas é. O problema de fazer isso sem uma tabela precisa, mas ela ficou assim. Então a escala acaba atrapalhando. A escala acaba atrapalhando um pouquinho, mas ele funciona mais ou menos assim. A concavidade muda de sinal. Ela é mais pronunciada um pouco do que eu desenhei, ela é mais um sino mais estreito. É porque assim, eu estou fazendo o esboço do gráfico do crescimento e decrescimento, mas eu não estou me preocupando muito com os valores da função. Se você quisesse fazer um gráfico mais preciso, você poderia montar uma tabela ali, f de x e x. E ir marcando os valores para ajudar você. Aí você sabe, meus pontos têm que estar fazendo isso. E assim você conseguiria fazer um gráfico mais bonitinho. Usando as informações do crescimento e decrescimento e usando a informação dos pontos críticos. Na verdade, é uma coisa assim, se você quer fazer um gráfico legal, você pode marcar aqui alguns pontos dos intervalos, marcar os pontos críticos, marcar o zero, e aí você consegue fazer um gráfico legal. E é claro, usar uma régua também para você fazer as coisas na escala. Ajuda também. Mas é isso aí. Estudo de gráfico, então. Tem alguns exemplos que são mais complicados. Eu acho que eu já tenho um vídeo gravado aí da última vez que eu dei aula de cálculo no curso de verão. Eu vou olhar. Que eu fiz uns outros exemplos de gráfico de função. Eu vou confirmar, mas aí eu mando para vocês o vídeo também. Que eu acho que eu fiz uns exercícios desses. E que aí eu fiz uns exemplos um pouquinho mais complicados.
Mas se não tiver, eu faço depois. Mas então era isso. Para a aula de hoje, qual é a relação entre o gráfico da função e derivada primeira e derivada segunda?